O salmista diz que nós devemos prestar culto ao Senhor, com alegria, com cânticos. Mas o que é cultuar? Cultuar é prestar a Deus um serviço de adoração. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós fazemos o culto. Nós fazemos o culto. Eu vou fazer um culto a Deus. Eu vou cultuar ao Senhor. Eu vou prestar serviços de adoração ao meu Deus. É Deus que tem que se agradar do culto. É Deus que tem que se agradar da minha adoração. É Deus que tem que se agradar do meu louvor e não eu que tenho que me agradar. Não é eu que tenho que agradar do louvor. Não sou eu que tenho que agradar da palavra. Quem tem que agradar do culto é Deus. É Deus que tem que se agradar do culto. Às vezes a gente faz umas coisas muito estranhas. A gente vai perdendo o foco. E aí, irmão, você gostou do culto hoje? Não gostei. O culto foi um abençoamento, tudo bem. Mas a nossa pergunta deveria: Senhor, hoje o Senhor recebeu o culto que eu fiz ao Senhor? O Senhor recebeu o culto que eu entreguei? Foi agradável ao Senhor? Talvez algum dia você até sentiu que um culto foi desagradável. Será que Deus também, em algum momento, já sentiu que um culto foi desagradável a Ele? Pare para pensar sobre isso. Porque antes, apenas o sacerdote, na hora de oferecer o culto a Deus, é que tinha a liberdade de chegar na presença de Deus e oferecer os sacrifícios. O véu daquele antigo templo se rasgou. E nós podemos chegar diante de Deus pelo um vivo e novo caminho. E podemos apresentar o nosso culto a Deus. Podemos chegar diante de Deus e apresentar o nosso culto a Ele. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hoje, eu, você, nós podemos chegar diante de Deus e oferecer um culto a Ele. Agora, o que nós precisamos entender uma coisa é que o culto não é feito pelo ministério de louvor da igreja. O culto não é feito só porque quem está dirigindo o culto. Tem alguém que dirige o culto, mas o culto não é feito só por quem dirige o culto. Tem alguém que prega no culto, mas o culto não é feito só por quem prega no culto. O culto é feito por todos aqueles que oferecem continuamente a Deus sacrifícios de louvor. E esse sacrifício de louvor que é oferecido a Deus é frutos de lábios que confessam seu nome. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência, e sejamos agradecidos ao ponto de entregar ao Senhor um culto, de adorar o Senhor de modo aceitável. O que isso significa? Significa que um culto ele pode ser aceito por Deus ou pode não ser aceito por Deus. Existem cultos que pode ser aceitável a Deus, mas existe culto que não pode ser aceitável a Deus. Tem cultos que Deus aceita, tem cultos que Deus não aceita. Tem adoração que Deus recebe, tem adoração que Deus não recebe. Tem oferta de sacrifício que Deus recebe, tem oferta de sacrifício que Deus rejeita. Mas aqui diz, uma das formas é com reverência e temor. Como que eu tenho que cultuar a Deus? Reverência e temor. O culto foi oferecido para Deus. É para Ele que nós oferecemos. Queremos perguntar, se alguém gostou do culto, nós devemos perguntar isso para o Senhor. Viemos aqui por causa do próprio Deus. A razão, o motivo, o propósito é Deus. É Ele. É por Ele que eu estou aqui. É por causa dEle que nós estamos reunidos. Por causa do Senhor. O foco é Ele. O foco, querido, não é o espetáculo humano. O foco não é o talento A, não é o talento B. O foco não é, querido, os instrumentos. O foco é a glória de Deus. Deus é o foco. O foco não é uma apresentação. O foco não é um louvor. O foco é Deus. Se tiver louvor, o louvor vai focar em Deus. Se tiver apresentação, vai focar em Deus. Se tiver palavra, é sobre Deus. É a palavra de Deus. O foco precisa ser Deus. Tem muita gente roubando nos cultos o foco de Deus. E a glória de Deus. Glória é essa que Ele não divide com ninguém. Então a gente não vem para um culto para ver um espetáculo. Uau! Que apresentação bonita.
Uau, como Deus agiu através daqueles irmãos. É assim que deve ser. Aqui não é um show de talento. Aqui não é o meu talento. Aqui não é a minha música. Ou aqui não é a minha pregação. O foco sempre é a glória de Deus. Não vamos à igreja por causa do louvor. Nós não vamos à igreja por causa do cantor. Nós não vamos à igreja por causa do pregador. Nós vamos à igreja por causa de Deus. Hoje tem um pregador assim na igreja. Vou lá porque tem um pregador. Não foi oferecer culto a Deus. Foi reverenciar pessoas. A gente vai para a igreja, vai para o templo para cultuar a Deus. É por causa de Deus, não é por causa de homens, não é por causa de ministérios, não é por causa de pregadores, não é por causa de cantores, é por causa do Senhor. Ele é o foco. Bora para a igreja hoje. Quem é que vai lá estar cantando? Bora para a igreja hoje. Quem é que vai estar pregando? Eu quero saber. Se for alguém que eu não conheço, eu vou. Errado. Isso não é culto. Isso não é culto. O foco do culto é oferecer a Deus. Esse é o propósito. Tem oração, tem louvor, tem palavra e tem oferta. Tem oração, tem louvor, tem palavra e tem oferta. Uma estrutura de culto que a gente tem nos dias atuais. Isso compõe o culto. Esses 5 elementos são a estrutura de um culto que a gente oferece a Deus. Agora eu quero fazer uma grande pergunta para você. Qual é a melhor parte? Todas as partes compõem o culto. Não tem melhor parte. O culto é a melhor parte. O culto é a melhor parte. Não é o momento da palavra que é o melhor. Não é o momento do louvor. Eu amo o momento do louvor, é o melhor. Não, irmãos, o culto é completo. Ele precisa do louvor, ele precisa da oração, ele precisa da palavra, ele precisa da oferta. Para chegar diante de Deus. Por que a gente acha melhor? Não é nem para nós o culto. A melhor parte, querido, é o culto completo. O culto completo é a melhor parte. Não é só a oferta que é o melhor, não é só louvor que é o melhor, não é só palavra que é o melhor, não é só oração que é o melhor. Cada um tem propósito no culto, cada parte tem um objetivo no culto e vai fazer com que o culto seja completo, que o culto aconteça. Então nós não podemos afirmar: agora é a melhor parte, a parte da palavra. Agora é a melhor parte, a parte do louvor. Agora é a melhor parte, a parte da oferta. Isso é imaturidade nossa. É imaturidade achar isso. Achar que uma parte é melhor que outra. O culto, ele é completo. Louvor, oração, palavra, oferta.